No verão, cada minuto que a gente deixa de resfriar as nossas vacas são litros de leite perdidos, reprodução perdida e qualidade do leite. Eu sou a Júlia Silveira e esse é mais um Porteiro Adentro. Um dos grandes prejuízos que a gente tem na pecuária leiteira hoje é o impacto do estresse térmico. Nós sabemos que o estresse térmico impacta não só nos meses de verão, mas ele carrega problemas para os meses de inverno também. Como que a gente pode saber se o meu rebanho está sofrendo por estresse térmico e isso está fazendo uma consequente perda financeira para a fazenda, né? Todas as vezes que a gente tem um THI, que é o índice de temperatura e umidade, acima de 68, a gente sabe que essas vacas estão em estresse térmico. Ou a gente pode medir através da ofegação nos animais. Existem algumas estratégias que podem minimizar esse impacto do estresse térmico. Uma das medidas mais utilizadas hoje é o resfriamento na linha de coxo, porque ele otimiza o tempo da vaca. Quando a vaca está aqui em pé, ingerindo o alimento, que são 8 a 9 refeições por dia, a vaca está sendo resfriada. Esse resfriamento, a gente consegue abaixar 3, 4 graus de temperatura do animal. Por que é tão necessário a gente reduzir essa temperatura? Nos dias quentes ou nos dias que a gente tem um THI acima de 68, as vacas chegam a temperatura corporal até 42 graus. E a gente vê muitas vacas acima de 39. 39 é o limite que a gente considera que essas vacas já entram em estresse térmico. Todas as vezes que as vacas são resfriadas, a temperatura cai. Esse resfriamento, ele deve seguir um cronograma de água e vento, sendo 30 a 45 segundos de água e 5 a 10 minutos de vento, quando a gente está falando de linha de coxo, que é um momento contínuo. E esse resfriamento, ele pode acontecer durante 20 horas por dia, se as vacas permanecerem nesse local durante 20 horas. Ou se elas ficam só 2 horas por dia na ordenha, a gente vai ter um resfriamento de 22 horas. O principal benefício que a gente tem do resfriamento na linha de coxo, primeiro é consumo de matéria seca. A gente não tem a queda de consumo que normalmente acontece quando as vacas estão em estresse térmico. Essa queda de consumo impacta diretamente na produção de leite, porque as vacas deixam de produzir 15 até 40% da produção de leite dela quando elas estão em estresse térmico. Segundo benefício, reprodução. Quando a gente pesquisa na literatura, a gente vê números de queda de 5 a 10 pontos de prenhez quando as vacas estão em estresse térmico. Mas quando a gente olha na prática de muitas fazendas, o que a gente tem visto? Resultados de reprodução muito abaixo disso, assim, impactos maiores que 10% na taxa de prenhez. Porque os animais, primeiro que, se as vacas estão em estresse térmico, 50% delas não vão apresentar cio. Então a vaca não vai ter o instinto natural dela de apresentar o momento ideal para a inseminação, né? Então a gente já tem um prejuízo aí. E, consequentemente, a gente vai ter o resultado de uma menor prenhez. Um outro prejuízo de alto impacto para o bolso do produtor é a gordura no leite. Quando as vacas estão em estresse térmico, elas vão produzir um menor teor de gordura. Porque as vacas diminuem a quantidade de mastigação. Se elas diminuem a mastigação, elas estão tamponando menos o rumen. Isso faz com que eu tenha um ambiente mais ácido e no final eu vou ter menos teor de gordura no leite. Vacas em estresse térmico, elas têm prejuízos em consumo, reprodução e em sólidos de leite. Esses são os 3 principais. Fora esse, a gente tem vários outros problemas que podem acontecer no momento de pré-parto, para possível bezerra, efeitos indiretos de comportamento animal. Por isso, hoje, a estratégia de resfriamento de vacas leiteiras ela é extremamente adotada e o resfriamento na linha de coxo ele é de extrema eficiência para a gente conseguir reduzir esses impactos. Como que deve ser, eu falei com vocês, né, de água e vento, mas um ponto que é muito importante vocês observarem é a velocidade desse vento. A gente precisa de ter um vento de 3 metros por segundo para que a gente consiga ter a redução de temperatura por evaporação. Então eu preciso que a água entre com gotas grandes dentro do animal e ele saia por evaporação para que eu consiga ter essa queda de temperatura. E quando a gente coloca termômetros dentro da vaca, a gente pode observar que essas vacas podem gastar até mais de 3 horas para voltar a subir a temperatura, quando elas estão bem resfriadas. Então, se eu não deixo as vacas terem aumento de temperatura, que é o que eu estou fazendo aqui na minha linha de coxo, mantendo a temperatura dela até 39 graus, eu consigo manter todos os benefícios de uma boa ingestão, porque essas vacas não estão ofegantes, elas vão ter o consumo de matéria seca esperado e uma boa reprodução.
Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Porteira Adentro, informação de quem vive o campo.